Opa, esqueci de pôr o fone. Oi, sou eu de novo. Esqueci de pôr o fone, você acredita? Mas é um jeito. Bom, então eu de novo com vocês, fazer mais um exercício de ondulatória. Que nesse caso agora, ele vai trabalhar a grandeza chamada frequência. Né? Como eu havia dito, a frequência é a característica da onda, é o RG dela. Então, por mais que ela sofra um fenômeno, ela não muda sua frequência para nós, no ensino médio. Tudo bem? Quem for para a área de ciências exatas vai ver que pode acontecer aí uma mudança na frequência, mas são coisas um pouco mais avançadas, não que não a gente não pode comentar, mas enfim, vamos primeiro comer um arroz com feijão, né? Igual um bebê. Você pega um bebezinho. Isso quem falava era um professor que, inclusive, me inspirou a ser professor de física, professor Pimenta, né? Grande professor que tem muita consideração. Ele falava que para um bebê você não dá arroz, você não dá uma feijoada, você dá primeiro um leitinho, depois uma frutinha e assim vai, né? Então, esse é esquema, gente. Tá entendendo? Então ele fala assim, um fone de ouvido tem se tornado cada vez mais um acessório indispensável para os adolescentes que curtem suas músicas em todos os ambientes e horários. É impressionante, né? Parece que as pessoas já nascem com fone de ouvido. O bom para mim é que eu, como só escuto de um lado, só desse lado aqui, o fone dura duas vezes para mim, porque aí eu troco o lado, né? Sou surdinho, é bom para dormir, mas enfim. Antes do advento do iPod, nossa, isso daqui parece que é na época jurássica, né? Na época dos dinossauros, eu nem lembro mais muito o formato do iPod, mas enfim. E outros congêneres, eu não faço a menor ideia que seja o diabo dessa palavra, congêneres, sei lá. Deve ser os congêneres, será que é do início, né? Sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas isso aqui não vai mudar nada na nossa vida, beleza? Mas eu não sei, congêneres, será que é os precursores? Sei lá. Por que não põe precursor, né? Mas enfim, para ouvir as músicas da paradas de sucesso, os jovens tinham que carregar seu radinho portátil. Eu tive um Walkman sintonizado em uma FM, frequência modulada. Aí ele colocou aqui os antigos, né, moduladores. Então, o que que acontecia? Você ia colocando as rádios aqui, você achando mais ou menos a frequência da rádio e você sintonizava a sua rádio. Então era assim, né? Você tem uma anteninha, ia lá com o botãozinho analógico, né? Não era nem digital, e aí você achava a sua rádio. Interessante. Observando um desses painéis de rádio, calcule a razão. Toda vez que eu vejo essa palavra, eu lembro de ração, não sei por quê. Razão, pessoal. Vamos fazer um. Qual é o sinônimo de razão? Razão é divisão, né? A divisão, ela é uma razão. Então, ele quer a razão, vou escrever ela aqui, tá? Só para a gente colocar já a conta que deve ser feita. Entre o maior e o menor comprimento de onda. Maior, então é o lambda maior. Lembra que lambda é o comprimento de onda. Então, ele está dando, ó, o maior comprimento de onda, lambda maior, sobre o lambda menor. É interessante pensar o seguinte, ó, né? Tem duas informações importantes. A radiação que chega no seu rádio, então ela sai de uma antena, tá? Ela sai de uma antena, aqui, isso é uma antena, e aqui tá a antena do seu rádio, do seu carro, né? Tá aqui. Então ela manda aqui, ó, para todos os lugares, todas as direções, como se fosse, opa, tá mexendo o trem aqui, uma onda esférica, assim, né? Uma esfera, tá? Parece um pirulito, então ela vai assim, ó, pum, né? Nessas são as direções de propagação. Só que o sinal que é enviado do seu rádio, o seu rádio recebe, de uma torre de transmissão, que tipo de onda que é? É uma onda? Ondas de rádio, né? Ondas de rádio. São ondas eletromagnéticas, tá? Ondas de televisão são ondas eletromagnéticas.
E qual é o comportamento dela? Tá vendo que eu fiz um pulso de oscilação assim? Ela faz isso, ó. Né? Esse é o formato, mais ou menos, de oscilação dela. Então, lembra que eu falei que isso é uma onda transversal? Por quê? Porque a oscilação dela é nessa direção. Opa, eu peguei uma cor bonita aqui, mas no bagulho não veio. Uma onda transversal. Aqui é a oscilação. E aqui é a direção de propagação, formando um ângulo de 90 graus. Eu falo assim justamente para você lembrar de eu falando graus, entendeu? Então, por isso que é uma onda transversal, tudo bem? E no ar, nós podemos considerar, tá, de uma forma aproximada, que a velocidade de uma onda eletromagnética, né? A luz visível, né? Ondas de rádio, micro-ondas. Eu posso considerar que a velocidade da luz no ar, só para o efeito de cálculo, a gente não vai usar essa conta, tá? Mas às vezes a gente considera que a velocidade da luz no ar é aproximadamente igual à velocidade da luz no vácuo, tá? Só para fazer algumas considerações, enfim, né? Para falar que é muito rápido, né? É muito rápido. Meu, é rápido demais. Muito. Nossa, é muito rápido. Não dá nem para imaginar, tá? Mas enfim, essa informação a gente não vai usar muito. Mas, qual é a informação que nós vamos usar? Lembra a equação fundamental da onda? Equação, qual que era? Vem lamber ferida. V lambda vezes F. Então, ele está falando o seguinte, ó, vai sair um sinal. Se a gente está trabalhando com maior ou menor, são nos extremos, né? Então, vamos pensar aqui, extremos e extremos. Né? Então, extremos e extremos, tudo bem? São os extremos, tá? Então, os números que aparecem aqui de frequência vai ser esse 88 e esse 108, que são os extremos. Só toma um cuidado, que tá bem pequenininho aqui, ó, né? Até risquei em cima, como eu sou um jegue, até risquei em cima, tem uma informação aqui, ó, que tá assim, ó, MHz, que significa megahertz. Mega, vou até escrever. Mega hair? Não, mega hair é o bagulho que põe no cabelo. É megahertz. Megahertz. Tá? Essa subunidade, acho que é assim que escreve, tá? Megahertz. Essa subunidade, né? Aqui nós temos uma unidade, que é o hertz, que é a unidade de frequência. E aqui nós temos uma subunidade, que ela representa um número. O mega, ele representa uma potência de 10, que é 10 elevado a sexta. Então, aqui, ó, quilo, mega e depois giga. 10 a nona. Cada um vai andando 3 casa. 10 a sexta. Então, beleza. Até porque, mesmo se você não soubesse, tá? Como é uma razão, as duas potências vão se cancelar. Mas, qual é o cuidado que você tem que tomar? Observando a equação. Observando a equação, né? O que vai ser comum tanto para o sinal, vou abaixar um pouquinho aqui, o que é comum para os dois sinais, né? Então, eu vou pegar fazer cores diferentes, ó. Imagina que vem um sinal aqui da frequência maior e um outro sinal aqui da frequência menor. O que é comum para os dois? Os dois vão se propagar com a mesma velocidade. Então, nesse caso, a velocidade para os dois é a mesma. Tá certo? Velocidade. Velocidade. Então, eu vou pensar que a velocidade é constante aí para os dois, tá? Não vai mudar. Então, eu vou falar que nessa expressão, o que é constante é isso daqui, ó. Não muda. Então, qual é a relação entre o comprimento de onda e a frequência? Eles são grandezas dessa forma, eles são grandezas inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais. Opa, tem um plum aqui. Inversamente proporcionais. Isso significa o seguinte, tá? Prop.
O que isso significa? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Isso significa que quando o comprimento de onda, o lambda, for o maior, nós teremos a menor frequência. Menor. Quando você tiver o menor, meu filho fala assim, o menor, o menor comprimento de onda, você vai ter a maior frequência. De fundo tá tocando uma musiquinha clássica que eu gosto aqui. Tá? Então, isso significa que a ração aqui, ó, a ração, se é o comprimento de onda maior sobre o menor, né? É só estabelecer uma barrinha aqui, ó. Já tá aqui, então é só fazer a conta. Quem é a menor frequência? 88. 88, certo? Vezes 10 elevado à sexta. Por isso que eu falei que não precisava se preocupar com a unidade, porque é uma razão. Dividido por 108 vezes 10 a 6. Ó, interdisciplinaridades com o inglês aí. 10 a 6. 10 a 6. Ups. Vou cortar aqui com uma cor diferente, né? De tal forma que essa conta frafrou. Então, essa conta vai dar quanto? 88 dividido por 108. Eu acho, olhando os números, não vou nem fazer a conta, tá? Olhando os números. Como isso daqui, ó, daqui para cá, falta, sei lá, 20%, então ele é 80% desse valor. Porque os outros são muito longe, né? Então, a alternativa A de acertamos. Beleza? Valeu, mais um vidinho aí para nós. Beijos, abraços, até mais, dê um stop e fim.